Bem, nós vamos para mais uma mensagem na continuação da exposição do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos para Mateus 11, versículos 25 a 27. É um trecho curtinho, mas bastante denso, com muitos ensinamentos para nós. Leiamos então Mateus 11, 25 a 27, que nos diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela revelação escrita e te agradecemos ainda mais pela revelação personificada em Cristo. É Ele que nós queremos conhecer, porque através dele te conheceremos. É através da tua palavra que o podemos fazer e por isso clamamos iluminação, ensino da tua parte, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem de hoje é revelação aos filhos. No trecho anterior, Cristo havia visto muita incredulidade e ele trouxe palavras duras para explicar um pouco dessa incredulidade e dos resultados dela. No entanto, será que apenas são estas as palavras que Cristo tem para trazer para os seus discípulos daquela época e para a sua igreja sobre essa questão, sobre esse assunto? Ou será que existem outras verdades que são importantes que nós saibamos, na verdade imprescindíveis para o nosso ministério de discipulado? Será que tem? É o que nós vamos ver na mensagem de hoje em duas partes. A primeira parte: receba o Evangelho como criança. É assim que você deve receber o Evangelho. Receba o Evangelho como criança. Versículos 25 e 26. Diante de tanta incredulidade como visto no trecho anterior, Cristo não deixa os discípulos apenas com a consciência de que aqueles homens rejeitaram a palavra. Cristo explica o porquê as coisas são como são e lhes dá uma resposta redentiva. Isto é muito importante. Cristo não apenas explica, ele tem algo em mente. É uma resposta redentiva. Ao invés de fazer como nós, os homens, que apenas lamentamos as circunstâncias, Cristo vê ali uma oportunidade para ensinar os discípulos como ele próprio é o único caminho para o Pai e como Deus está no controle de todas as coisas. A incredulidade daqueles homens e dos homens de todas as épocas não podem impedir a vontade divina de instalar o seu reino e redimir aqueles que são seus filhos. Cristo quer certificar os seus discípulos de que Ele está no controle de todas as coisas, e não os incrédulos. Para eles, saber dessa realidade é uma certeza imprescindível para realizarem os seus ministérios. Nós, homens, agradecemos porque recebemos o que não temos. Com Cristo, não, pois Ele já tem todas as coisas. Então, como entender este agradecimento que Cristo faz no início desse trecho? Veja, ele não está agradecendo uma coisa que não tinha. Ele está reconhecendo que Deus é que faz tudo de bom e que ele é participante dessa realização. Isto é um agradecimento que traz harmonia, é um agradecimento que revela identidade direta e íntima com o Pai. Ele precisava deste testemunho para os discípulos, para que eles soubessem de onde vinha a sua autoridade e de onde viria logo mais adiante a autoridade deles também.
Cristo está em plena harmonia com a vontade divina, pois na eternidade ele estava na Trindade também decidindo, em igual poder e glória, o que estava sendo realizado ali, naquele momento da história. Enquanto muitos não queiram nele anteriormente, seus discípulos deveriam crer totalmente, com verdadeira convicção. Isto é tão importante que Cristo usa termos proféticos, conhecidos já dos judeus, como por exemplo o termo Senhor, o conjunto céu e terra. Aí está uma grande conexão entre o Antigo Testamento e o próprio Cristo. Irmãos, nessas épocas de turbulências que nós vivemos, como é confortante saber que todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Mesmo aquelas aparentemente que são sem sentido ou fora de hora e que às vezes a nossa mente não consegue fazer a conexão e não conseguimos entender os porquês. O fato de nós não entendermos não significa que as coisas estão em desordem. Pense bastante nisso. Coloque isso firme no seu coração. Cristo é sempre a resposta para esse mundo, mesmo diante da incredulidade dos homens. Cristo sempre é a coisa oportuna a se apresentar, a pessoa oportuna a se apresentar. Não importa o tema ou o teor da situação em que você esteja vivendo. As palavras de Cristo sempre apontam para a redenção. Mas afinal, este é o modo de Cristo agradecer? Mas o que ele está agradecendo? Isso pode nos parecer um pouco estranho. Que coisas ocultas são estas? Como pode ser isto se Cristo é a própria maior revelação de Deus ao homem? Como ele pode agradecer por coisas ocultas? Parece um contrassenso. Mas veja, Cristo não está agradecendo o que está oculto, mas sim o fato de que a mente e a sabedoria do homem não podem naturalmente descobrir as coisas divinas. Como um ser caído e débil poderia chegar por suas próprias forças a outro ser criador e santo? Por mérito, nenhum homem poderia conhecer nada, absolutamente nada de Deus, pois no Éden ele rejeitou o conhecimento e o relacionamento que já tinha. Foi o homem que optou por romper o relacionamento com Deus. Lembram-se no Éden que antes da queda o homem falava diariamente com Deus todo fim de dia? Ao escolher desobedecer, foi expulso do jardim e do livre relacionamento com seu Criador. Portanto, agora, ter esse conhecimento aberto novamente é um verdadeiro milagre, um ato de misericórdia e graça, mas que não está aberto a todos. Para receber esta misericórdia, é preciso abrir mão das próprias convicções, do orgulho e da altivez. Deus, que não faz acepção de pessoas, ou seja, não escolhe ninguém por mérito, portanto não está escolhendo pessoas por serem mais ou menos instruídas, mais ou menos ricas ou pobres. Precisamos entender bem as palavras de Cristo e para isso é preciso entender o contexto dos seus dias e de quem ele estava falando. Os tais sábios e instruídos a que Cristo se refere são pessoas que estão de coração fechado para qualquer ensinamento que não seja o que essas pessoas querem ouvir. Isso acontece quando o homem pensa que é um juiz absoluto para decidir o que é certo e o que é errado. O homem gosta de ser o seu próprio padrão, pois assim ninguém o contesta. O homem natural é tão ridiculamente ignorante das coisas de Deus que ele pensa que pode ser o próprio Deus.
Ora, os líderes religiosos da época de Cristo, os fariseus, os escribas, saduceus, viviam e criam justamente assim. Eram a referência político-religiosa, os formadores de opinião. Certamente hoje eles seriam os digital influencers, os pregadores famosos da TV ou do YouTube, aqueles que pregam a si mesmos, ainda que com a Bíblia na mão. Eram aquelas pessoas que julgavam que nada tinham a aprender, apenas a ensinar. Isto é ter a mente e o coração selados para qualquer mudança, e tanto mais se for uma mudança radical, como exige o Evangelho. Estes homens não queriam morrer para si e para o mundo, para ganharem a vida. Nem cogitavam que suas práticas estavam em direta oposição a Deus. E por outro lado, em contrapartida, temos os pequeninos. Quem são esses pequeninos? A ideia presente aqui não é diminuir alguém, não é alguém com falta de alguma coisa como ser humano, mas é de filhinhos. Veja, a palavra usada por Cristo não é pejorativa, pelo contrário, é carinhosa e carinho de amor de pastor e pai. Filhinhos, pois está em plena harmonia com a quantidade do termo pai utilizado nesse texto. Um texto tão curto e tantas vezes isso aparece, mostrando que a ideia da filiação está em questão aqui. Sim, é isso mesmo que Cristo está dizendo. Deveriam ser e eram aqueles que aceitam a palavra como crianças. Isso não quer dizer que as crianças não têm pecado ou sejam melhores que os adultos. Basta ver você que tem crianças em casa nessa quarentena que eles não são sem pecados. São pecadores como nós, como eu e você. Mas o que está em questão é a recepção e a aceitação da palavra e principalmente do senhorio de Cristo e da paternidade do Pai Celestial. As crianças recebem a palavra sem orgulho, sem barreiras, desejosas. Assim é que a palavra e o próprio Cristo precisam ser recebidos e aceitos. Muitas pessoas que não eram de Israel estavam crendo, estavam seguindo, e muito mais ainda viria depois do Pentecostes, como os irmãos já sabem. Isso já estava sendo um escândalo para os judeus, e ainda seria mais depois de Pentecostes. Portanto, era algo inadmissível pelas autoridades religiosas, que elas sim se julgavam merecedoras do favor de Deus. Veja, elas pregavam o favor de Deus para elas, não pode se estender a outros homens. Homens que jamais se imaginariam fazendo parte do povo de Deus, tendo agora comunhão com o Deus Altíssimo, podendo agora chamá-lo de Pai, como o próprio Cristo fazia. Os que estão orgulhosos do seu estado não sentem a carência em que vivem, não entendem o perigo que os cercam e por isso querem nenhuma ajuda. Julgam que não precisam. A criança, por sua vez, tudo pede, tudo espera de seus pais e por isso está aberta para receber o que precisa e com alegria. O próprio Cristo disse que devemos receber o reino de Deus como uma criança, não é verdade? Marcos 10:15 nos diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Neste momento em que vivemos essa crise mundial, quando estão endurecendo o seu coração e quantos estão como crianças, recebendo e aceitando a mensagem do Evangelho? Melhor a filiação com o Pai Celeste do que a amizade com a sabedoria do seu coração e os privilégios deste mundo. Lembremos
que não é a inteligência humana ou sua habilidade natural que te faz mais ou menos aceitável diante de Cristo. Qualquer pensamento que siga essa linha é puro orgulho e altivez. O que te faz aceitável diante de Deus é Cristo. Por isso, cuidado. Não seja seletivo quanto ao que você aceita da Escritura. Ela toda é sobre Deus e o que Ele requer de você, para a sua própria felicidade e glória dele. Você é o necessitado, você é o filho e a criança. Cristo é a solução. Participar do relacionamento com o Deus triuno é o grande presente. Receba este presente como uma criança o receberia. E isso nos leva para o segundo ponto. Receba a palavra como criança. É assim que precisa ser. Mas receba a palavra de quem somente é o autorizado para dar. Receba a palavra somente de quem é o autorizado para dar. Cristo. Há afirmações na Escritura difíceis de nós entendermos. Por exemplo, o que Cristo quer dizer com tudo me foi entregue? Ele já não tinha antes? Já não fazia parte da Trindade? Não estava lá decidindo todas as coisas, como nós dissemos? Então, como entregar alguma coisa que a pessoa já tem? O que significa? Pense. Se nós observarmos o contexto da encarnação de Cristo, a compreensão fica bem mais fácil e aplicativa. Cristo sempre fez parte da Trindade como Filho, nós sabemos. Ele não foi gerado no sentido de ter o início, mas é unigênito, mostrando que tipo de relacionamento intrínseco que há na Trindade. Em sua encarnação, Deus lhe conferiu o poder sobre todas as coisas, pois ele estava em um estado de humilhação. Não sem poder, mas em um estado vazio de sua graça e de sua glória, para que realizasse seu ministério cabalmente. Com isso, vemos que Cristo, o que ele recebeu, já era o que tinha nos céus, mas agora na terra, historicamente, ele recebe a posse e o uso daquilo que já tinha. Cristo estava esvaziado de sua glória, mas não do seu poder para agir. É justamente por causa deste relacionamento íntimo com Deus que Cristo conhece o Pai e o Pai a Ele. Eles são perfeitos e fazem tudo perfeitamente. Nada os impede ou os atrapalha. Simplesmente não há pecado ou imperfeição para fazer nada. Não há ruído na comunicação entre um e outro. Mais do que isso, as três pessoas subsistem de forma individual, mas as três em dependência mútua, de harmonia, de amor e de busca pela glória uma da outra, e o que há de melhor para uma e para a outra em amor. Por isso, cada uma das pessoas conhece bem a outra. Pense nessa gloriosa harmonia. O Pai conhece quem é seu filho e por isso o envia. O filho conhece o Pai que tem e por isso o obedece. O Espírito Santo vem para suprir e consolar a ausência física do Filho, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, ou seja, como nós miseráveis ofendemos a um Deus Santíssimo. Que homem, sozinho, por si só, poderia fazer isso? Poderia entender e desfrutar dessa harmonia? Que homem poderia entender a mente de Deus para explicar para si mesmo e para outros? Nas palavras do salmista, quem subiria ao Monte Santo? A resposta é conhecida: ninguém. Ninguém, a não ser o próprio Deus, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Imagine a seguinte situação.
Você precisa entrar em um lugar e você está impedido. Você não é conhecido, você não tem crachá, você nem é bem-vindo. E mais, você, apesar de precisar entrar, você nem quer entrar nesse lugar. Que situação difícil, que situação crítica, uma necessidade e as duas partes com dificuldades. Então, surge alguém de lá de dentro que explica o que tem lá. E você entende e começa a desejar, a querer ir, mas percebe que não pode, não tem como. Mas esta mesma pessoa te toma pela mão e quando chega na segurança de entrada, ele diz: ele está comigo. E prontamente todas as portas se abrem como se fossem as portas da sua própria casa. E é assim que você se sente quando chega lá. Bem, esta pessoa é Cristo, que saiu de lá de dentro da comunhão com Deus para te fazer querer entrar e te coloca lá, onde você se sente melhor do que em sua própria casa. Pois afinal de contas, esta será a sua casa eternal. É por isso que somente Cristo satisfaz todas as exigências do Pai. É por isso que é o único caminho, a verdade e a vida, e somente por ele os homens podem chegar ao Pai. É verdade, ainda não estamos no céu com Cristo, mas já estamos no seu reino. Desta forma, agora podemos fruir de todas as coisas que eram somente da Trindade. E um dia foram sombras no Antigo Testamento e que agora em Cristo são a mais plena e inabalável realidade. O transbordante amor da Trindade fez criar o homem para haver um alvo para este amor. O homem rejeitou tudo isto, mas estava planejado também que um deles, o Filho, deixaria aquela calorosa harmonia para vir se fazer maldição sem ter maldade, para que o homem criado para participar destas alegrias pudesse participar mesmo não querendo, até que tenha os seus olhos abertos para as maravilhas. Amados, o que está em questão aqui não é um conceito para ser tratado na academia da teologia ou filosofia e muito menos em um laboratório. É como a fome, que não é apenas ausência de alimento, é todo um estado do organismo. É como a sensação de alegria, que não é apenas uma substância química gerada pelo seu corpo e injetada em seu cérebro. Amor não é apenas uma decisão intelectual. Nós estamos falando de relacionamento. Você não foi chamado a tomar um cafezinho com Deus. Você não foi chamado a um spa espiritual, mental, apenas para receber alívio do estresse. Você não foi chamado a ganhar um amuleto ou um passe livre para a eternidade. Você foi chamado a um relacionamento com Deus e com toda a Trindade, tendo verdadeira comunhão com ela. Deus é santo e você é pecador. Sim, isso a Bíblia diz. Você é pecador e nunca poderá chegar até Deus. Sim, é o que Satanás diz. Você é pecador e o Deus Santo te chama. Sim, é isto que Cristo te diz. Como é que está a comunicação na sua casa nessa quarentena? Melhorou ou está na fase do cada um no seu quadrado? Eu não entro no seu, você não entra no meu. Cristo, ao abrir o acesso ao Pai, abre também o nosso coração para amarmos mais ao próximo, como o próprio Deus te ama. Este relacionamento de amor deve gerar atitudes de amor. Assim,
passamos a ouvir não mais a voz do nosso coração, não mais a voz de Satanás e suas tentações, mas apenas do pastor supremo que conduz suas ovelhas para o aprisco do Pai. Amados, o véu do templo se rasgou. O Apocalipse começa em Cristo. Se Ele é o maior evento para o qual todo o Antigo Testamento apontava, não pode haver outro evento maior senão a sua própria segunda vinda. Ao revelar plenamente o Pai, Cristo traz a mais apocalíptica das mensagens. Este é o maior segredo da eternidade que poderia ser revelado. Você que aceita a Cristo é herdeiro com Ele, reinará com Ele, e agora, nesta vida, mesmo na quarentena, porque faz parte do reino, também é instrumento de efetivação da vontade divina na história. Se Deus se importou com você para te salvar, é melhor você se importar com as coisas de Deus. Se Deus se agradou em tudo o que fez e Cristo te salvou, então Deus se agradou de você em Cristo. Melhor seguir o exemplo do Mestre e fazer coisas que agradem ao Pai, para que seu nome seja proclamado, seu reino avance e você possa testemunhar desta tão grande revelação que Cristo trouxe para você e para nós, como a sua igreja. Igreja de Cristo amada. Nós estamos distantes, mas não separados. E estaremos juntos por toda a eternidade. Não podemos sair de casa, mas não estamos calados, que não possamos proclamar de outras formas. Não podemos abraçar uns aos outros, como também não podemos abraçar a Cristo. Mas estamos na mais plena comunhão, pois Cristo nos revelou o Pai, dando o que Ele tinha de mais precioso a nós. Os abraços que dávamos, os cumprimentos que fazíamos, os rostos que víamos, não eram a comunhão, eram apenas uma das formas de desfrutar a comunhão. Não se sinta só se você é filho de Deus. Não se sinta só se te foi dada a graça de crer. Não se sinta só se você tem os irmãos. Não se sinta só se você tem comunhão com a gloriosa Trindade. Dê graças a Deus, como o próprio Cristo fez. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus eterno, bondoso e misericordioso, te agradecemos e louvamos o teu nome porque tu enviaste Cristo para nos revelar o que há de mais precioso, o Senhor mesmo, as coisas da eternidade. Te agradecemos porque os nossos olhos estão agora abertos, não mais cegos pelos nossos pecados. Te agradecemos porque podemos já nesta vida nos relacionar contigo e isso preenche o nosso coração, isso nos dá verdadeira alegria porque não procede deste mundo caído, mas das coisas perfeitas que vêm de ti. Aviva sempre em nós esta fé, aviva sempre de maneira que possamos testemunhar com propriedade daquilo que cremos e falamos. Nos abençoa nesse dia e nos dirige e nos firma como povo teu. Em nome de Jesus. Amém.